Vamos lá então, boa noite a todos. Eu sou Daniel, sou cardiologista, colega de vocês. Agradeço muito a presença de todos, agradeço a nossa presidente Érica, que propiciou esse ambiente aqui de reunião para a gente discutir esse assunto tão interessante que é a parte financeira que muitas vezes nós cardiologistas, nós médicos, acabamos deixando um pouco de lado. E é interessante ouvir isso de um médico, Gustavo, que é médico cirurgião, especialista nessa parte de finanças, desde 28 anos. E temos como debatedor Rafael Bastos, que é médico intensivista, investidor e também educador financeiro. Então, dois colegas médicos para ensinar a nós médicos essa parte que eu considero muito importante e que todos os médicos deveriam realmente saber um pouco. Passo então a palavra aos colegas, a Gustavo e Rafael como debatedor, para que nós iniciemos. Daniel, boa noite para todo mundo que está aí. Vocês estão vendo já minha tela? Ou só para... Estamos vendo você, Gustavo. Só você. Só me ver, né? Então vou compartilhar também já a tela aqui. Beleza. Agora tá a tela, né? Agora sim. Já começou já. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite, Daniel, de Érica. Prazer também estar com o Rafa, mais uma dobradinha nossa, né? A gente gosta pra caramba dessa parte de educação financeira. A gente se empenha muito, né, em aprender. Eu acho que sempre tem uma coisa a mais pra gente aprender. E uma das coisas que eu acho massa na gente é que a gente gosta bastante de passar, né, a informação, de ensinar para os outros, principalmente para os colegas, que a gente sempre pensa assim, né? Se a gente está fazendo para a gente o que a gente tá acreditando, por que não passar esse conhecimento para os nossos colegas? E uma das coisas que está acontecendo hoje, né, o Covid aí tomando essa proporção de pandemia e tudo, a nossa parte financeira, todo mundo está preocupado, todo mundo tá pensativo em relação a isso, mercado todo parado. Então, assim, esse tema que o Clube da Cardiologia, né, lançou como primeiro webinar foi um tema bastante interessante, propício para a época. E a gente, com certeza, em nome de Rafael também, a gente está bastante feliz em poder falar sobre isso. O tema ficou como nome, né? Planejamento financeiro em tempos de Covid. Como enfrentar a crise. Na verdade, o que eu vou falar hoje, que a gente vai debater, é para qualquer tipo de crise, certo? É para qualquer tempo difícil. Então, assim, Covid ou qualquer outra coisa, eu acho que o que a gente tem que fazer, tem que se preparar, é o que a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre esse assunto. Então, para começar, deixa eu só colocar aqui. Para começar, a gente tem que definir o que é crise, certo? O que é crise, né? O que a gente vai pensar de ser crise? Será que a gente está numa crise mesmo? O que é crise? Da etiologia da palavra, crise vem de um momento de mudança súbita, uma ação de distinguir, de decisão, um momento difícil, certo? Na parte da economia, é um estado de incerteza, um estado de vacilação ou de declínio, e é caracterizado também como uma fase de transição entre prosperidade e depressão, certo? Então, uma crise, basicamente, na economia é uma transição, realmente, entre prosperidade e depressão. Não existe crise se a gente já está em uma crise, né? Então, não dá para a gente sair de um momento ruim para outro ruim e chamar de crise. Aí é uma continuação de uma crise. Então, eu fiz o quê? Eu peguei um dado histórico aqui esse daqui é um gráfico do Ibovespa, certo? Dolarizado. O Ibovespa é o índice que mede todas as maiores empresas e as de maior volume de negociação na Bolsa Brasileira, certo? Então, é um índice formado por cerca de 60, 70 empresas, geralmente. E todo esse gráfico aqui, ele foi puxado a relação para dólar, né? E foi dolarizado, que a gente chama. Então, já que é um momento, a crise, né? Vamos buscar crise ao longo dos anos, certo? Aqui eu não sei se está dando para ver, mas aqui é o ano de 1963, até 2017. Foi um dos maiores gráficos que eu consegui puxar. Então, vamos puxar aqueles momentos que a gente veio de prosperidade e teve uma queda brusca, né? Então, momentos como esse aqui, a gente tem um gráfico extremamente arrojado para cima, né? Extremamente otimista, e aí depois seguido de uma queda importante. Então, isso daqui foi uma crise, certo? Essa crise aqui foi a de 1971.
É a crise que teve por conta da reserva de ouro, uma época que estava perto ali do final da Guerra do Vietnã. Então, os Estados Unidos, eles para batalhar na guerra lá, eles gastaram muito ouro que eles tinham guardado. Então, isso gerou uma crise no setor financeiro dos Estados Unidos, que já era uma potência na época. Passando um pouco para frente, esse momento aqui também, né, teve uma certa estabilidade econômica, vamos dizer assim, nem para cima nem para baixo, mas depois voltou a subir forte. E aí caiu forte também nesse período aqui. Então, essa crise aqui foi marcada por um otimismo, simplesmente, do setor financeiro, principalmente nos Estados Unidos. Acredito que por ter vindo num momento de estabilidade, né, o setor financeiro, o otimismo tomou conta, começou a subir, e os dados que eu tenho dessa fase aqui de 1987 é que simplesmente ele começou a cair em uma segunda-feira, que eles até chamam de segunda-feira negra, simplesmente pela desconfiança que o mercado tinha desse otimismo todo ser realmente verdadeiro. Então, foi registrado quedas aqui nesse período, cerca de 22,6%, mais do que 22,5% no índice Dow Jones, né, que é o principal índice da Bolsa Americana. Isso reflete indiretamente aqui na Bolsa brasileira, certo? Outro período de crise que a gente pode ter, que subiu forte aqui, né? Teve esse momento de bons frutos aqui, mas depois voltou a cair também. Esse daqui foi em 2000, o ano por volta ali dos anos 2000, foi a crise das .com. Foi quando a internet começou a bombar, foi quando a tecnologia ficou mais acessível para todo mundo, os sites começaram a ficar mais disponíveis, mais entusiastas, e aí muita gente investiu na parte da tecnologia desses sites. Então, muita gente acreditou em vários sites, várias páginas de internet que eram muito a tendência, né, que eram para ser muito prósperas, só que não veio, né? Então, assim, muita euforia talvez para pouco resultado. E isso gerou uma crise quando notaram que não teve esse resultado satisfatório. Outra crise que a gente mais recente, né, uma das mais recentes e uma das maiores crises que a gente presenciou nesses últimos tempos foi a crise do setor imobiliário, certo? Uma crise de crédito imobiliário que aconteceu principalmente nos Estados Unidos, onde o sistema financeiro dos Estados Unidos começou a distribuir muito crédito para a pessoa física poder comprar imóvel. E aí, tanto crédito foi liberado que pouca gente, de verdade, tinha receita o suficiente para pagar esse crédito, né, esses juros que acabaram acumulando. Essa crise do setor imobiliário até ganhou o filme A Grande Aposta. É um filme massa, excelente para ver. Aproveitar que está aí de quarentena, a maioria, não sei quem está podendo ficar em casa, né? Aproveitar para ver esse filme A Grande Aposta, que é um filme excelente, fala bastante sobre a parte financeira e fala muito sobre isso, né? Sobre essa parte de euforia seguido de uma grande depressão. Então, uma crise, né? Caracterizando uma crise. Isso daqui, eu consegui esse gráfico e a gente consegue notar fácil, né, esses pontos bem marcantes, vamos dizer assim, de euforia seguido de uma queda forte, certo? Isso representa crise na economia. Todas essas crises, elas foram representadas por grandes marcos, né? Então, você tem uma guerra representando a crise, você tem uma simples euforia, você tem uma novidade tecnológica, certo? A crise das .com, você tem uma crise por causa do setor imobiliário, certo? Isso sem contar em fatores pontuais, por exemplo, ataque na Torre Gêmeas, que teve em 2011, greve dos caminhoneiros aqui. Então, assim, às vezes eventos pontuais conseguem gerar crises e não necessariamente eventos globais, certo? Hoje a gente está vivendo uma crise, né? Uma interrogação, já é uma crise mesmo? É a crise do coronavírus? Como é que a gente vai ver daqui a uns 5, 10 anos? Como é que eles vão retratar isso, né? Então você vê que todo mundo consegue ver também o gráfico aqui do Ibovespa, né? O índice Ibovespa saiu aqui de 2016 com uma alta praticamente em linha reta. Se vocês conseguirem notar aqui, ó, subiu, desceu. Essa daqui foi uma queda importante, né? Isso daqui foi em 2018, abril mais ou menos de 2018, quando chegou aqui em maio, começou a cair, foi a crise dos caminhoneiros, certo? A greve dos caminhoneiros foi marcada aqui. Então, notem que a greve dos caminhoneiros foi um dia desse, olha o tamanho, né, representado aí graficamente pela crise, e olha o tamanho da queda que está representando agora
a suposta crise do coronavírus, né? Não sei se vai ser chamada aí no futuro de coronavírus, a crise do coronavírus. Mas notem que a diferença, né, de queda foi extremamente abrupta. Essa realmente foi uma das maiores quedas que tem relato, vamos dizer assim, na história, a gente viu. Estamos vivendo, né, quem investe aí há pelo menos uns, talvez 4 anos, só viu a Bolsa subir praticamente, e realmente hoje, nos tempos de hoje, é que está vendo a Bolsa cair com força. E todo mundo estava bem eufórico, talvez, né? Todo mundo estava bastante feliz, bastante otimista. Eu via muita gente, eu comentava, cheguei a comentar com o Rafael também, tinha muita gente otimista com a Bolsa, muita gente feliz, era só ganhando dinheiro, só subindo a Bolsa. É o momento propício para definição de crise começar a acontecer, né? Todo mundo num momento eufórico, feliz, e aí do nada vem alguma coisa que faz desabar a economia, certo? Então, hoje a gente vive essa queda, mas não sei, em 2020, 2021, 2022 talvez, vai ter uma nova recessão, vai voltar tudo ao normal? Será que essa queda desse gráfico foi só uma coisa pontual? Será que ele volta a subir? A gente não sabe, certo? A gente não tem como saber. Então, primeiro, a gente não tem como saber nada sobre o futuro. Segundo, a gente não tem nem como prever se uma torre vai cair por atentado terrorista, se vai ter uma crise dos caminhoneiros aqui local, Brasil, se vai ter uma pandemia. Então a gente não tem como saber nada disso. A única coisa que a gente tem que saber, tem que colocar na cabeça e tem que entender que é uma regra geral, é que imprevistos são previsíveis, certo? Então, assim, todo mundo que investe ou que não investe, certo? Aqui eu fiz uma mini aula para público em geral, não quer dizer que, espero que muita gente que esteja vendo não seja investidor, fanático, nem nada, mas espero que sim, mas espero que tenha também pessoas que não investam para ver que essa aula vale para todos, certo? Então, a única coisa que você tem que saber hoje são 3 regras principais. Primeira regra, imprevistos são previsíveis. Uma hora ou outra, alguma coisa vai acontecer. Uma pessoa vai comer morcego na China e vai gerar uma pandemia. São previsíveis. A gente não sabe o que vai acontecer, mas vai acontecer. A segunda coisa que vocês têm que entender e têm que colocar na cabeça é que não adianta eu viver preocupado, por exemplo, se vai ter um ataque terrorista, se vai ter uma pandemia, se vai ter uma nova guerra. Não adianta a gente viver com essa preocupação. Então, não adianta gastar energia com o que está fora do nosso alcance. A gente apenas tem que estar pronto para isso. Certo? Então, eu tenho que estar pronto para uma pandemia, eu tenho que estar pronto para uma guerra, eu tenho que estar pronto para uma crise no setor imobiliário, eu tenho que estar pronto para qualquer tipo de crise financeira, seja ela global, seja ela pontual, aqui brasileiro, qualquer coisa assim, ou seja ela em casa, inclusive, certo? Pode ser uma crise na sua casa. Não necessariamente uma cidade, um estado, um país tenha que entrar em crise, mas a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de crise, qualquer tipo de imprevisto. E para estar preparado para isso, a gente tem que trabalhar a nossa mente para viver desse jeito. A gente sempre tem que considerar 3 possibilidades na nossa vida. Sempre, sempre, em qualquer coisa, setor financeiro, setor de saúde, setor familiar, tudo na sua vida, na vida de vocês têm que considerar que existem 3 possibilidades de acontecer. A primeira possibilidade, que é o que todo mundo vai buscar, né, é que tudo melhore. Sua parte financeira vai melhorar, sua parte de saúde vai melhorar, seu âmbito familiar vai melhorar, você vai conseguir um emprego melhor. Então, você sempre vai lutar por isso, você sempre vai buscar por isso, você sempre vai buscar pelos melhores investimentos, tudo certinho. Só que isso nem sempre acontece. Então, se isso nem sempre acontece, isso é extremamente plausível de ser imaginado, né, que não vai ser flores o tempo todo. As outras 2 possibilidades, elas podem acontecer. E quais são as outras 2 possibilidades? Nada muda. Então, você vive sua vida por um tempo aí realmente estagnada, não muda nada na sua parte financeira, não muda nada na sua parte amorosa, não muda nada. E acontece, a gente passa às vezes semanas fazendo uma rotina praticamente. Ou tudo pode piorar. Certo? Então, a última coisa que a gente tem que considerar, por mais que a gente não queira ser pessimista, não queira ser, enfim, não queira torcer pelo pior,
a gente tem que considerar que uma pandemia pode acontecer e botar todo mundo em casa sem trabalhar e com medo de morrer, certo? A gente tem que considerar isso. E o Covid veio para provar que imprevistos acontecem e a gente sempre tem que estar pronto, independente se eu gastei energia ou não, pensando se isso podia acontecer. Eu sempre tenho que estar preparado para isso. Então, na parte financeira, não dá para falar, né? Amorosa, estudo, esse negócio, não dá para falar tudo. Então, a gente vai focar na parte financeira. Como é que eu vou me preparar? O que é que eu vou fazer hoje, né? O que é que se eu não tiver, o que é que eu vou, a partir de agora, me preocupar em fazer? É montar a minha reserva de emergência, certo? Por que eu digo que a gente já tinha que ter, né? Na verdade, assim, eu tenho minha reserva de emergência, Rafael, tenho certeza que tem a dele. Quem investe, provavelmente, deve ter essa reserva de emergência, porque faz parte de um arcabouço de um bom investimento. Qualquer livro que a gente vê, YouTube está cheio de gente falando também, tem um monte de curso que a gente fala sobre reserva de emergência. Por que todo mundo fala sobre isso? Porque é um pilar básico para investir. Só que eu vou um pouco além. Todo mundo tem que entender que uma reserva de emergência é um pilar básico para todos, certo? Para todos viverem de forma mais tranquila. A gente vai ver como é que essa reserva de emergência pode facilitar e deixar mais tranquila a nossa vida. Então, vamos entender o que é reserva de emergência. Reserva de emergência é um valor referente a de 3 a 12 meses os seus gastos mensais. Por exemplo, se eu tenho um gasto mensal de R$6.000 por mês, eu tenho que ter guardado, eu tenho que deixar reservado cerca de R$18.000, que é 3 vezes 6, a R$72.000, que é 6.000 vezes 12 meses de tranquilidade pela frente. Por que eu deixo guardado esse tempo? Por que eu deixo guardado esse dinheiro referente a esse tempo? Porque se eu tenho um gasto mensal de R$6.000, teoricamente eu posso passar 3 a 12 meses sem trabalhar, eu posso ter esse tempo para me recuperar de uma doença, eu posso ter esse tempo disponível para poder fazer alguma coisa que me impeça de trabalhar ou de ter minha renda financeira durante esse tempo. Então, a reserva de emergência ela vai conferir 3 coisas basicamente. Ela vai te conferir segurança, ela vai te conferir liberdade, né, para você fazer determinadas coisas, você poder ter uma certa tranquilidade no seu dia a dia. Ela vai te servir para não destruir o seu patrimônio, certo? Então, quem investe sabe que tem que ter essa reserva de emergência, não pode deixar de ter essa reserva de emergência, porque caso você tenha imprevistos, e novamente, imprevistos, a gente viu o que acontece, você não sabe de onde, mas ele vai acontecer, e se você não tiver uma reserva de emergência, você vai ter que tirar do seu patrimônio. Então, por exemplo, você está investido em renda fixa, às vezes esse dinheiro está preso ali por 2, 3 anos na renda fixa. Você está investido em ações, às vezes esse dinheiro está no momento ruim. Quem está na crise hoje sem reserva de emergência e precisar vender umas ações para poder pagar a conta ou qualquer tipo de problema, provavelmente vai vender na baixa, certo? Então, a reserva de emergência ela serve para te conferir segurança, ela serve para te conferir tranquilidade, ela serve para te conferir possibilidades, inclusive. Às vezes você pode, sei lá, não estou gostando, não estou me sentindo bem com determinado emprego, eu posso sair e ter a liberdade, não sei, depende da realidade de cada um, mas você pode fazer isso porque você tem esse tempo disponível. Ela não vai deixar que você destrua seu patrimônio e ela também pode servir como reserva de oportunidade. Isso daqui é um super asterisco, né? Eu não recomendo que por exemplo, nessa época agora que as ações estão baratas, tem muita gente que está comprando, mas também tem muita gente que está com o dedo coçando de pegar a reserva de emergência para poder comprar as ações, certo? Poder ter algum tipo de oportunidade para usufruir desse momento. Não aconselho porque a reserva de emergência tem o seu destino, né? Tem o seu valor e tem o seu propósito. E o propósito não é você aproveitar a crise, certo? Então você tenha outro dinheiro aí em algum outro lugar para aproveitar a crise, se você quiser, mas em mente tem que ter a reserva de emergência para emergências. E onde é que eu vou deixar minha reserva de emergência? Eu vou deixar em produtos de renda fixa, certo? Onde o risco é extremamente baixo, ou seja, qual é meu risco na reserva de emergência? Eu não quero ter risco nenhum, certo? Porque como é uma emergência, como em uma emergência eu posso precisar, o risco tem que ser extremamente baixo, se não nulo. A liquidez, o que é liquidez? Liquidez é o poder de transferir seu ativo em dinheiro. Então, o meu produto em renda fixa pode virar dinheiro
Quando? Hoje, amanhã, eu tenho que esperar uma semana para ele virar dinheiro? Não, eu tenho que ter liquidez alta. Então, eu preciso do dinheiro hoje, eu tenho que ter essa liquidez diária, certo? Então, produtos de renda fixa que tenham baixo risco e liquidez alta, diária, preferencialmente. E minha rentabilidade ela tem que ser indiferente, certo? Não posso me preocupar com rentabilidade. Tem pessoas que defendem a reserva de emergência, inclusive na poupança. Tá errada? Não tá errada, certo? Pô, poupança é uma porcaria, Gustavo. Como é que você está falando isso? Até eu sei que poupança não serve para nada, perde dinheiro, deixar na poupança, mas serve para reserva de emergência? Serve, porque qual é a definição? Eu tenho que ter risco baixo, a poupança, qual é o risco da poupança? É do banco que você está colocando quebrar. Ela tem uma liquidez alta, tem uma liquidez altíssima, inclusive de final de semana, e ela tem uma rentabilidade que é baixa, mas na reserva de emergência, a rentabilidade ela tem que ser indiferente, certo? Você não pode olhar para a rentabilidade. Se você achar algum produto que encaixe nessas opções com uma rentabilidade melhor, ótimo, perfeito, né? A gente sempre busca um pouco mais, mas que principalmente atendam esses dois conceitos sem pensar na rentabilidade. E aqui a gente chega num ponto crucial, né? A gente viu a renda fixa sair dos anos 2000, lá em 26, se a gente pegar um pouco mais para frente, aqui nos anos 2016, a gente viu a renda fixa, né? A taxa Selic sair de 16%, 14%, o que 14% aqui, se a gente tirar o imposto de renda, fica aí 1% ao mês, né, o famoso 1% ao mês. Então a gente viu essa taxa Selic, que é a base da renda fixa, ela despencar para níveis de 6,5% em 2018 e ficar estagnado de 6,5%, e de 2019 para cá, cair e fechar ontem, na última reunião do Copom que a gente teve, em 3%. 3% para todo mundo ter uma noção, é a rentabilidade do FGTS, né? Então, assim, quem reclamava que o governo deixava preso o dinheiro no FGTS rendendo 3%, já não pode reclamar tanto, porque é o que a nossa renda fixa está rendendo hoje. Então, renda fixa rendendo 3% ao ano, se fizer uma conta aqui, dá em torno de 0,25% ao mês. Isso sem tirar impostos, certo? Se eu tirar, vou botar 0,15% de imposto, eu deixar preso lá, né, a renda fixa por 2 anos, e eu colocar 25% de imposto, eu tenho aí 0,18, um pouco mais de 0,18% ao mês. Então, assim, 0,18% ao mês é um bom investimento? Tem seu lugar, certo? Não quer dizer que seu patrimônio vai subir abruptamente, mas isso daqui não é patrimônio de criação de dinheiro, certo? Isso daqui é reserva de emergência. Então, esse dinheiro ele não vai desvalorizar, por mais que ele renda pouco, ele não vai desvalorizar, ele vai crescer 0,18% ao mês líquido, mas ele vai valorizar, ele vai estar seguro e ele vai ter uma liquidez alta, que é o propósito da reserva de emergência. Tá? Então, assim, todo mundo criticou aí a renda fixa, todo mundo achava bom, mas lembrem que renda fixa, esses conceitos eles são um pouco filosóficos, né? Talvez aqui, nessa época, as taxas de juros em 14% estavam rendendo bem, mas também as taxas de juros, inflação, talvez estivessem altas nesse período. Hoje, pode ser que estejam mais baixas, certo? Então, reserva de emergência tem seu lugar na renda fixa, e renda fixa tem seu lugar importante na formação de patrimônio da gente. Então, o que todos devem ter reserva de emergência. Por quê? Porque todos estão suscetíveis, não é só quem investe que tem que ter reserva de emergência. Todos nós estamos suscetíveis a quebrar uma perna, ficar sem trabalhar, a quebrar um braço, ficar sem trabalhar, a ficar doente, certo? Hoje o maior medo da gente é pegar uma gripe e achar que está com Covid, né? Com a doença aí da pandemia. Então todos nós podemos ter algum imprevisto, certo? Não precisa ser uma pandemia, não precisa ser um ataque terrorista, não precisa ser um excesso de crédito imobiliário dos Estados Unidos, não precisa. Para você precisar de uma reserva, para você precisar de dinheiro, basta ficar doente e não poder trabalhar. Então, o meu conselho para todos hoje é que deixem a reserva de emergência quieta, não utilizem, certo? A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe quem vai adoecer nem nada. Quem não tem a reserva de emergência, faça, certo? De forma urgente, né? De caráter urgente, de caráter emergencial, inclusive para você poder usufruir oportunidades da vida, certo? A gente falou aqui muita crise por
conta de coisas ruins, mas eu conheço pessoas que tiveram a oportunidade de, às vezes, eu lembro de se mudar, acho que para São Paulo, só que teve que adquirir dívidas porque não tinha nada, não tinha dinheiro guardado. Então a pessoa teve que pagar passagem, teve que pagar uma hospedagem mais cara, teve que pagar tudo no cartão de crédito porque não tinha uma reserva de emergência para aproveitar uma oportunidade. Às vezes os imprevistos também eles não são ruins, certo? Às vezes a pessoa simplesmente, uma mulher pode ficar grávida e ter que se afastar do trabalho para poder proteger o seu bebê. Um exemplo mais próximo que eu tenho disso foi da minha mulher, que ficou grávida em outubro, cerca de 4 meses antes de ter o parto, ela precisou se afastar. Então, assim, graças a Deus eu estava trabalhando, não teve muita implicação financeira em relação a um desequilíbrio muito forte, né? A gente tem as duas fontes de renda. Mas caso eu não estivesse trabalhando, a gente teria que ter tido essa reserva de emergência, né? De usar essa reserva de emergência. E olha que coisa que aconteceu. Ela passou 4 meses até ter o parto e logo depois de ter o parto, em janeiro, começou a história do Covid. Então, até hoje ela está sem trabalhar, a gente não tem perspectiva dela ir trabalhar. Então, já se vão aí 8 meses e se eu não estivesse trabalhando, provavelmente a gente já estaria usando o 8º mês da reserva de emergência. Para você ver como uma coisa boa, né, uma gravidez ou uma bênção na nossa vida, mas que pode atrapalhar a vida financeira de um casal. Então, a minha conclusão é: todos devem ter reserva de emergência. E se você não tem, eu sugiro que você faça agora e não use a reserva de emergência, a não ser que você esteja passando por uma emergência. Não vivam uma emergência, né? Então, assim, antes de tudo, a gente tem que pensar em trabalho e não viver uma emergência, né? Não pode sair gastando tudo. Façam essa reserva para vocês se sentirem melhor. Então, a nossa conclusão aqui é sempre pensar positivo, certo? Sempre buscar aqueles 3 caminhos, o melhor caminho que vai melhorar. Projetem sempre suas vidas e seus passos com foco nesse melhor caminho, mas sempre estejam protegidos e sempre preparados para qualquer crise eventual e qualquer imprevisto que sempre vai acontecer. Independente se é vírus, independente se é ataque terrorista, independente, inclusive, se seja, que possa ser alguma coisa boa. Sempre estejam preparados e façam o melhor uso dessa reserva que vocês têm que ter. Muito obrigado, um agradecimento de novo especial ao Clube da Cardiologia por disponibilizar esse tema, né? A primeira aula, primeiro encontro, né, que a gente está tendo aqui, um tema bastante relevante, eu acho que na vida de todos. Um agradecimento a vocês e a todos que viram essa mini aula. Muito obrigado. Rafa, Daniel. Obrigado, Gustavo, pela aula. Obrigado. Excelente. Os gráficos mostrando realmente ficou bem claro. Parabéns, ficou muito boa a aula. Eu queria passar então a palavra para Rafael, para que ele pudesse tecer seus comentários. Rafael, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Estão me ouvindo também? Estão ouvindo. Perfeito. Cara, primeiro assim, tão interessante isso, né? Eu já tenho 15 ou 16 anos de formado, mais ou menos isso. E na minha geração, a gente na faculdade ou em qualquer encontro médico, a gente sempre teve reuniões clínicas, mas nunca nada. A gente sai leigo, completamente analfabeto do ponto de vista de educação financeira. A gente sai um trabalhador braçal, vai trabalhar para os hospitais, para os convênios, para as clínicas, para o governo, mas a gente tem muito pouco espírito de empreendedor e de tentar saber o que fazer com o dinheiro que a gente vai ganhar. Então, cara, essa iniciativa de tentar colocar um pouco mais isso na cabeça dos médicos, isso é fantástico. Primeira observação que é a pergunta que eu tenho escutado muito dos meus alunos e de colegas que querem investir é o seguinte: Rafa, tá na hora de investir? Cara, a resposta que eu dou é o seguinte: se você for esperar um tempo bom no Brasil para você ter céu de brigadeiro para ir começar a investir, você não vai investir nunca, né? A gente toda hora tem um problema no Brasil. Ou é crise econômica, ou é política, ou são as duas, ou é doença, ou é greve do caminhoneiro, ou é o Joesley Day, né? Que é o dia que o Joesley soltou aquela bomba lá. E agora a gente tem o Corona Day, né? Que é o dia que o Corona detonou a Bolsa do Brasil e do mundo, né?
Então, a gente não tem que esperar o tempo melhor chegar, não. A gente tem que investir no que a gente tem, tá? É para ontem. Comecei a fazer isso com 35 anos, estou com 40. Hoje eu já divido meus rendimentos. Gustavo também, com certeza, já divide parte dos rendimentos dele com o que ele investe, né? E não é muito difícil, não, cara. A gente não tem nada de especial. Eu costumo dizer que eu sou um cara absolutamente comum. Então, se eu conseguir fazer, todos aqui nessa sala, somos, sei lá, 36 pessoas aqui dentro, todos podem fazer isso, independente do que tem mais experiência, digamos assim, até o mais novato na medicina e na vida, isso aí está disponível. Então, acho legal isso. Acho importante também um médico falar para os seus pares sobre investimento. Eu acho que a gente tem muito receio de investir porque a gente sempre escuta o cara da televisão, o assessor, o gerente do banco, a gente nunca escuta os pares falando para a gente. Então, parece que é algo muito difícil, algo muito distante. E não é, é algo simples e muito fácil, né? Como o Gustavo falou, existem vários cursos aí, tanto online quanto presencial, agora mais difícil, mas o Gustavo tem um curso interessantíssimo, projeto daqui a 10 anos, algo assim, mas é incrível esse planejamento que ele consegue fazer. Tem um curso de um colega nosso, Francinaldo, que tanto eu quanto o Gustavo fizemos. Tem um curso também que a gente faz. Então, cara, assim, oportunidades não faltam para aprender de verdade a investir. Então, primeira coisa é essa. Então, a questão da gente não esperar um tempo bom para começar. Começar amanhã, tem que começar. Isso é excepcional. A outra coisa é o seguinte, reserva de emergência, que é o tema da aula de Gustavo. Eu acho que é o pilar inicial de qualquer pessoa que quer investir. Tá? Não se deve começar a investir por algo que você possa perder. Certo? Ações. É perigoso, Rafael? Não, não é perigoso se você pensar em longo prazo. O gráfico que o Gustavo mostrou, né, mostra claramente que a longo prazo, mesmo com quedas importantes, o gráfico tende a subir. Empresas boas, em tese, sempre serão boas e sempre crescerão, tá? E a gente quer ser sócio dessas empresas. O que eu não posso é, em um momento de crise, precisar desse dinheiro e esse dinheiro está num momento como agora em que as ações estão em baixa. Então, qualquer pessoa que queira investir tem que buscar uma reserva de emergência. Vou citar ainda mais. Aquelas empresas que vão perecer na crise são aquelas que não têm o caixa, um caixa importante para pagar fornecedor, para pagar empregado. É a mesma coisa da gente. Muitos colegas médicos que até ganhavam bem, muito mais que eu, inclusive, estão me ligando, passando sufoco. Por quê? Porque também tinha um custo de vida extremamente alto e acho que a gente precisa rever algumas coisas do padrão de vida da gente, eventualmente. Mas que os caras gastavam muito, ganhavam muito, mas gastavam muito, não faziam reserva porque achavam que sempre ia ganhar bastante. E agora, sem consultório, como é que faz? Né? Então, colega sem consultório fechado e não tem. Tem colegas meus que têm um padrão de vida altíssimo e já não conseguem tolerar mais 2, 3 meses aí sem poder trabalhar. Faz como? Né? Reserva de emergência. Tá? Então, importantíssimo isso. Lembrar, calcule a sua planilha de gastos, pegue ali em torno de 6 meses o que você gastaria caso tivesse uma situação em que você não pode trabalhar por N motivos, como o Gustavo bem citou. Coloque essa grana em um local seguro, tá? E local seguro com liquidez normalmente tem baixa rentabilidade, como ele falou. O objetivo da reserva de emergência não é render dinheiro. Ah, tá rendendo pouco. É a função dela. A função dela é ser segura e ter liquidez para eu poder tirar a hora que eu quiser e na hora que eu precisar, o dinheiro que eu botei tá lá, rendeu um pouquinho, mas tá lá. Em relação a... Gustavo também citou uma questão da oportunidade. Cara, eu já estou até falando, sabe, Gustavo, para os alunos, sobre a reserva de emergência e a reserva de oportunidade. Porque as oportunidades irão aparecer, isso é fato. Outra coisa que ele falou muito bem, em relação às crises. Só tem 2 certezas em relação à crise. Elas vão acontecer e elas vão acabar, certo? Isso é uma certeza. O histórico mostra isso, o ser humano, sempre que passou por problemas graves, soube se reinventar, né? E a gente vai sair disso com algum aprendizado em algum momento, às vezes dura um pouco mais, às vezes dura um pouco menos. A crise do subprime americano, por exemplo, em 2008, demorou um pouco mais, mas depois disso a gente cresceu como investidores, né? Então a gente tem que pensar isso, a crise vai acabar. Então a gente não tem que se desesperar, tem que começar a investir agora, para ontem, já que a gente não pode ter investido ontem, tem que começar isso agora. Então, deixa eu ver mais o que é que eu anotei aqui. Crise vai acabar. Então, eu estava até vendo um gráfico um dia desse numa aula, que é o seguinte, o brasileiro que não investe, Gustavo, a gente percebe o seguinte, tem um gráfico, vou te mandar esse slide, inclusive, se é que você já não tem. Mostra o gráfico da Bolsa
e relacionado com as notícias da capa da Veja, certo? E capas de revista em circulação nacional. Então, todas as vezes que a grande mídia começa a dizer assim, agora o Brasil vai dar certo, agora você vai ganhar o seu milhão, bota a capa do dono da OGX, esqueci o nome dele agora, não é? O nome daquele famoso? É o Eike Batista. Eike Batista, agora é um milionário, tal. Toda vez que ela mostra euforia no mercado, que a Fátima Bernardes começa a falar que investir é bom, que o cara do Uber disse que comprou ação do não sei o que lá. Isso aí, cara, precede queda. Toda vez que a gente está num período de euforia grande, isso vai preceder uma queda grande. Então, rapaz, você citou esse gráfico. No meu Instagram, eu postei esse gráfico no dia 9 de fevereiro. Esse gráfico do exame, né? A revista Exame. Então, não sei se dá para ver alguma coisa assim. Nesse daí? esse gráfico é mesmo, Perfeito. Esse gráfico eu postei dia 9 de fevereiro. Então, assim, é justamente por causa disso mesmo que eu postei. A galera tava alucinada só falando. Eu fiz uma postagem em novembro falando o seguinte, e a bolsa só subia, só subia, só subia. Eu falei, ó, na montanha-russa, galera, a queda mais importante é precedida da maior subida. Então, assim, estava meio engatilhado uma queda. A gente não sabia que era uma das maiores quedas da história da bolsa, tá? Mas, assim, quem tinha sua reserva de emergência não passou sufoco, ao contrário, viu oportunidades muito grandes na bolsa, tá? Assim, a gente tem que parar de dizer que quem tem ações, quando a ação cai, perdeu dinheiro. Eu costumo dizer que o patrimônio oscilou para baixo, mas que aquilo em algum momento vai voltar e as suas ações vão valorizar. Enfim, acho que é isso. Acho que, para ser breve, assim, eu acho que a iniciativa é ótima. Procurem pessoas legais para isso. A gente está disponível aí, o Gustavo, eu e tantos outros colegas médicos que já investem. E assim, uma coisa interessante em investimento, cara, é assim, eu posso compartilhar 100% do que eu sei, porque Daniel, Érica, Gustavo, Úrsula, todos os outros, ninguém é concorrente de ninguém nos investimentos. O mais legal é isso, né? Eu posso simplesmente dizer, galera, consegui um CDB rendendo tantos por cento de CDI, acho que essa ação agora tá legal. Então, posso distribuir conhecimento sem ficar com medo de que aquele cara vai roubar o meu conhecimento, entendeu? Então, isso é... A gente quer ser rico todo mundo junto, né? Para aproveitar no futuro. Então... É isso, cara. Eu acho que é importante essa situação. E eu acho que o fato da gente ser médico, falando para médico, atrai uma credibilidade muito grande para o que a gente está fazendo. Quando eu escutava a gerente de banco falar, e quando eu não sei se vocês têm parente gerente de banco, tá? Se tiver, foi mal. Mas se tiverem, os caras são vendedores, eles precisam bater meta, né? O assessor também, muitas vezes, ele precisa indicar algumas coisas que são boas, mas que talvez cara, eu sempre digo o seguinte, o melhor cara para lidar com seu dinheiro é você mesmo, porque você foi o cara que deu duro para ganhar aquilo ali. Então, não entregue, não delegue a terceiros uma função. Até você escute, o cara é especialista e tal, mas eu acho que você tem que entender o que você está fazendo com o seu dinheiro. E não é difícil, porque se fosse, eu não saberia nada, tá? E é bem simples, bem mais simples do que vocês imaginam. Ok? Colegas, eu recebi aqui algumas perguntas, eu queria dividir com os dois. Eu vou levar a primeira para Gustavo, porque ele falou em poupança. Tá. A pergunta é: qual o melhor rendimento de baixo risco agora, além da poupança? Que a pessoa coloca como opções, o CDB, algum outro de renda fixa, um Tesouro Selic, considerando que a taxa Selic está baixa. Aí, Gustavo, eu passo para você essa pergunta inicial. O que é que você considera? Tá. Assim, eu acredito que ela tenha me perguntado para a reserva de emergência, né? Em relação Isso, para reserva de emergência, exato, desculpa. Porque renda fixa pode ter, assim, CDBs. Hoje eu recebi uma imagem de um colega que mostrou renda fixa pagando 140% do CDI. Né? Eu até comentei com ele que se voltar lá para 6%, estaria rendendo 8%, né, ao ano. Mas para reserva de emergência, como a gente tem que ter liquidez diária, quanto menos tempo, teoricamente, o banco achar que você vai deixar o dinheiro com ele vai te pagar menos. Né? Então, assim, o que a gente vai costumar ver são CDBs pagando 100% do CDI. Algumas oportunidades, às vezes, existem de pagar 101%, 102% em CDBs com liquidez diária, certo? Então, assim, se você tirar
o imposto de renda, né, que a gente vai ter que pagar nos CDBs, e considerar que é liquidez diária e seguro, eu acredito que 102% é uma média, é um valor, uma rentabilidade alta que você possa encontrar. Mas Tesouro Selic, CDB com 100% do CDI, praticamente é a mesma rentabilidade. A poupança, ela tem uma rentabilidade ruim, né, esse negócio todo, mas ela também não tira imposto de renda, né, então tem que ser considerado também no cálculo. Só um adendo em relação a essa questão da poupança. Quais são as desvantagens da poupança? Uma importante é que a poupança faz aniversário, né? Então, o rendimento já é pouco, se você tirar do aniversário, você já perde. Outra coisa, a poupança rende 70% da taxa Selic. 70% de nada é nada, certo? Então, mas como o Gustavo disse, entre ter, não sei nada, não sei investir nada, mas tem uma grana na poupança, cara, pelo menos está numa reserva de emergência. Essa é uma mensagem importante. Pelo menos tem um local para você acessar ali. A poupança rende os 70% da Selic quando ela tiver menor que 5, então é o que ela está rendendo hoje. Então, veja, 70% da Selic, se a gente tirar 100% da Selic, só que se a gente tirar os 22,5%, que seria o imposto, né, que a gente pagaria com menos de 6 meses deixando o dinheiro lá aplicado, bateria bem próximo, né? Os 22,5% a menos daria 77,5%, né? Então, assim, são 7,5% a mais. Essa história de que a poupança não rende nada e tudo, se você tirar o dinheiro antes também, é quase nada, né? É o nada de nada, vamos dizer assim. Uma discussão. Essa pergunta é importante, mas, assim, a reserva de emergência, o recado principal ela não, a gente não vai atrás de rentabilidade nela. Esse é um ponto. E, assim, chegou um ponto que a Selic está tão baixa, é a mais baixa da história, provavelmente, e a tendência é que vai cair mais. Se você pegar algo que rende 70% de nada e 100% de nada, é nada, entendeu? A rentabilidade é muito, muito baixa mesmo. Então, não serve como investimento. Poupança não é investimento. Investimento, por definição, é algo que multiplica o seu dinheiro eficientemente. Então, a poupança não é investimento. A poupança é para reserva de emergência. E esses CDBs aí também, que Gustavo citou, com propriedade também, servem para reserva de emergência, não são investimentos porque não multiplicam dinheiro. Mas pode botar em qualquer, resumindo, pode botar em qualquer lugar, contanto que você vá lá buscar a hora que você precisar e que não esteja menos do que o que você colocou. Se botar embaixo do colchão já está valendo, eu acho, porque é melhor do que não ter. Tem que ter. Agora eu vou dirigir então a pergunta a Renato. Rafael, desculpa. Rafael, a outra pergunta que surgiu aqui eu investi o dinheiro, coloquei o dinheiro tentei arriscar no mercado de ações e agora estou vendo meu dinheiro caindo, estou vendo, como você disse, oscilando para baixo. O que é que eu faço? Espero, tento mudar a minha estratégia. Cara, eu vou te falar, quando você começa a construir uma carteira de investimentos, certo? Todo investimento, o retorno está atrelado ao risco, certo? Então, por que a poupança rende menos? Porque o risco é muito pequeno, tá? Por que as ações podem render um pouco mais? Porque também são mais arriscados. Mas, assim, a resposta é que, como eu sou um defensor do investimento em renda variável, que são as ações, fundamentalmente, para tirar o medo das pessoas, eu digo o seguinte, sabe, Daniel? As ações de boas empresas não são arriscadas no longo prazo, certo? Porque o longo prazo dilui o risco, certo? O que eu não posso é colocar um dinheiro que eu precise desse dinheiro agora em ações. Mas se eu quiser turbinar os meus ganhos, eu tenho que ir para ações mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma reserva de emergência que cobre tudo isso que o Gustavo falou, tá? Eu posso ter um patrimônio, um valor patrimonial pré-determinado em ações, que é uma rentabilidade mais alta, mas é mais arriscada, porque eu não vou precisar desse dinheiro. Se eu botar na minha cabeça que esse dinheiro que oscilou para baixo, eu não preciso dele de imediato, eu fico mais tranquilo. Eu não tenho que ficar olhando o patrimônio todo dia a curto prazo. Meu avô tirava o extrato do banco todo dia, né? Mas o que é que acontece? Se eu precisar, eu tenho de onde tirar. Então, isso aqui eu não preciso olhar. Essa volatilidade, cara, se o seu apartamento, por exemplo, tivesse liquidez e tivesse na bolsa, o apartamento do Daniel está na bolsa, tinha dia que ele ia valer 400 mil, tem dia que ele ia valer 500 mil, tem dia que ele ia valer 453 mil. É porque a gente não vê o bem oscilar, porque não tem liquidez. Mas o que tem liquidez, que tem comércio,
o preço oscila muito, tá? Então, fiquem tranquilos, cara, invistam em renda variável. Se vocês tolerarem esse perfil de o patrimônio está diminuindo, meu patrimônio está 1/3 do que era, né? Digo isso claramente aqui. Meu patrimônio está 1/3 do que era em dezembro. Por quê? Porque eu tenho grande parte do meu patrimônio alocado em ações. Mas eu não sofri nem um pouco, né? Tenho minha reserva de emergência e uma hora, como eu disse, toda a crise vai acabar em algum momento. Isso vai voltar ao que era o patrimônio normal. O que é que eu não posso? Não posso vender as minhas ações. Porque aí eu comprei por 20, estou vendendo por 10, eu saí do jogo. Saí do jogo. Então, segurem as ações de vocês. Não é para mudar a estratégia. Quem está em fundo de ações, fique. Quem está em ações, fique. E fique seguro com a reserva de emergência. Espere a crise passar, que vai passar. Realmente essa é uma angústia que a gente encontra muito nos colegas, porque a maioria dos colegas entraram no mercado em 2018, 2019, quando estava tendo aquela maior euforia, apesar das quedas na época da delação de João Barbosa e do caminhoneiro, mas ninguém tinha visto uma crise com essas interrupções de bolsas como a gente viu recentemente, e aí muita gente acaba entrando naquela angústia, eu vou tirar o dinheiro. E realmente não é recomendado agora. Se você... Sabe por que a bolsa cai, Daniel? Porque as pessoas tiram dinheiro. Sim, exato. Entendeu? As pessoas na hora do pânico, cara, eu vou te falar, o medo, ele é protetor, mas o pânico tira você do combate, tira a sua racionalidade. Pessoas que então, não na têm hora que reserva você de emergência. Oi? Pessoas que não têm reserva de emergência. Quem não tem reserva de emergência quer abandonar o barco. Então, veja, o pânico tira a sua capacidade de discernimento, certo? Vamos pensar o seguinte, o que é que faz o Itaú, por exemplo, ser um grande banco? É o seu patrimônio, é a sua reserva financeira, é o seu patrimônio físico, é a sua marca. O coronavírus não comeu nada disso. Então, em algum momento, todos os fundamentos do Itaú vão levar o Itaú para cima, certo? Por que a Vale caiu? Porque a China fechou e começou a comprar menos minério de ferro. Então, em algum momento, a China vai se reabrir, vai começar a consumir de novo minério, e a Vale vai subir. Entendeu? Então, a gente precisa entender que o que é que, por exemplo, eu lembro um exemplo clássico. Quando o Lula foi solto, ia ser solto, estava para ser solto ali na sexta-feira e tal, a galera falou assim, a bolsa vai despencar, a bolsa vai despencar. Minha resposta foi o seguinte, o que é que Lula ser solto mexe com o patrimônio do Itaú? Nada, não mexe em nada. Então, se Lula for solto e o mercado vê isso como uma coisa ruim, não estou emitindo juízo de valor aqui, tá? Só estou falando, descrevendo um fato. Então, se o valor do Itaú vai cair naquele momento, mas não houve nada com o Itaú em si, você tem que comprar mais ação do Itaú, pô, porque vai subir de novo, entendeu? Então, a gente tem que entender essas promoções que o mercado dá pra gente. Teve, entendeu? inclusive, empresas grandes que fizeram doações grandes, né, para ajuda. Sim, o Itaú, por exemplo, né? Teve tanto caixa, inclusive, que fez doações grandes. Posso participar dessa discussão aí, acalorada? Por favor, aí, você que é um mestre grande também. Grande Alexandre. Érica depois fez uma pergunta, não foi? Aí só para deixar gravado aqui. Boa noite. Primeiro, parabenizar aí vocês, né? Veja, nós estamos passando por um momento realmente de muito difícil, mas, na minha opinião, quem souber investir agora em boas empresas, certo? E conseguir fazer de uma forma racional, ou seja, uma empresa que tenha balanços consistentemente bons, lucros consistentemente bons, com caixa, como o Rafael bem disse, e que eventualmente possam se beneficiar dessa crise. E existem algumas empresas que têm receita em dólar e despesa em real. Então, você tem uma oportunidade, talvez, de ouro para ganhar muito dinheiro. Então, por exemplo, quem está fora da bolsa agora, certo? Suponhamos a pessoa nunca comprou uma ação e tem um dinheiro, uma quantidade significativa guardada para investir nisso daí. Após juntar uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, se a pessoa conseguir comprar ações de boas empresas nesse momento que está em baixa, um cenário de 5 a 10 anos, eu tenho certeza quase que absoluta que essa pessoa vai ganhar muito, muito, muito dinheiro. Agora, empresas boas, certo? Não é qualquer empresa da bolsa, não. Então, acompanhar os balanços das empresas é extremamente importante. Rafael e Gustavo certamente sabem quais são as empresas boas e ruins na bolsa, né?
Então, eu tenho essa convicção. Eu até brinquei recentemente com alguns amigos, eu disse, olha, eu invisto na Bolsa desde 2007 e eu não vi, em nenhum momento, uma oportunidade tão boa de se entrar na Bolsa como agora. Agora, num cenário de longo prazo, obviamente. Se você quiser investir agora para tirar daqui uma semana, um mês, a chance de você perder é muito grande. Então, para quem está fora da Bolsa, na minha opinião, é a oportunidade de ouro que eu não tive. Eu não tive, de 2007 para cá, não tive uma oportunidade tão boa de entrar. É difícil, é diferente, por exemplo, de você estar na Bolsa e você participar da queda. Estou falando de quem está fora da Bolsa, de entrar agora, eu acho que é uma oportunidade de ouro. Não sei se vocês Alexandre, só vou fazer um adendo, cara. O que você está dizendo é tão certo que eu vou até além. Eu acho que quem está na Bolsa já, também pegando o gancho daquela pergunta que o Daniel me fez, quem está na Bolsa já tem uma chance muito grande de comprar papéis, talvez pela metade, papéis que a gente fala são ações, galera. Comprar ações ou papéis pela metade do preço. Imagine que se você comprou algo bom, a gente está falando de boas empresas, tá, galera? Não é qualquer coisa, não, tá? Então, comprar ações de boas empresas que eram R$40 e comprar a R$20 é como se você estivesse comprando a 30, comprando a 28, comprando a 20. Você está reduzindo o seu preço médio nessa boa empresa. Então, tanto para quem vai entrar agora, que está pegando literalmente pichincha, como o Alexandre está dizendo, né? Boas empresas estão negociando abaixo do valor patrimonial, galera. Então, assim, se a empresa vender tudo, quebrar e vender tudo, vai dar mais caro do que o que ela está sendo negociada. Então, tem várias empresas boas nessa situação. Então, quem está que é o meu caso, comprei ações de algumas empresas a R$40, por exemplo, e estou comprando agora a 20. E olha como eu estou me beneficiando disso aí também, né? Então, assim, eu acho que é um momento especial, como o Alexandre disse. Eu estou nisso há 5 anos. Eu sempre converso de vez em quando com o Alexandre no privado, porque é um cara que eu respeito muito, tem um conhecimento de bolsa durante muito mais tempo que eu, e entende muito dos fundamentos da empresa, enfim, de balanço e tal. Mas o recado é esse, cara. Não tenham medo de renda variável, não, galera. Vocês estão vivenciando uma onda, assim, incrível, uma oportunidade de ouro disso aí. Se comprar... Há uma dica que eu vou dar em relação à compra, viu? Não sei se a Alexandre faz isso ou Gustavo, mas assim, é uma coisa meio psicológica para mim, tá? Eu quero comprar 1000 ações de empresa tal. Eu compro 500. Porque se no dia seguinte ela cair, eu compro as outras 500. E se ela no dia seguinte subir, eu digo assim, pelo menos eu comprei 500. Psicologicamente eu faço isso, entendeu? Para não estar sofrendo com essas... Eu tenho uma comparação muito interessante, que eu acho muito interessante, com relação, por exemplo, suponhamos que você é dono de um hospital, né? A gente sabe que um hospital daqui de Aracaju foi vendido recentemente, não é necessariamente esse hospital que eu estou falando, mas suponhamos que você é dono de um hospital. Seu hospital está crescendo ano após ano, certo? O dinheiro da rentabilidade do seu hospital, você reinveste no hospital. Você passou, de repente, 30, 40, 50, 60 anos sem tirar um centavo desse hospital, mas esse hospital foi crescendo. Em algum momento, esse hospital pode ser vendido. Quando ele for vendido, o dinheiro que você investir no hospital vai retornar para você. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas empresas, elas não pagam dividendos, mas elas reinvestem esse dinheiro para o crescimento da empresa. Então, se a empresa está crescendo, se os balanços são consistentes, lucros crescentes, a empresa tem baixo endividamento, ou se tiver endividamento, que seja um endividamento para aumentar a produtividade da empresa, em algum momento isso vai se reverter para você de alguma forma, seja aumentando o preço das ações ou lhe pagando dividendos. Então, esse exemplo eu acho que é muito interessante, porque você consegue, se a empresa vai bem, se os balanços são bons, em algum momento você vai tirar proveito disso daí. Pode demorar, pode não ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas em algum momento você vai tirar proveito disso aí. Interessante. Sim. É interessante como a gente começa falando do que fazer na crise, né? A gente vê preocupação, tal, a gente vê como é que se protege e tudo, mas é muito interessante de ver que tem o outro lado da coisa, né? Tem gente que tem essa experiência, essa sensatez, e que na crise ela não está preocupada, né, em se proteger, ela está preocupada, é isso aí, é aproveitar as oportunidades. Então isso é uma das coisas a se fazer também na crise. Teve uma vez um amigo meu falou uma frase maravilhosa, ele disse assim, ó, rapaz, na bolsa, quando o povo perguntar se você está louco, às vezes você está fazendo a coisa certa. Então, às vezes até, se está só subindo, você diz, eu estou vendendo, não, você está louco, às vezes está fazendo a coisa certa.
tá tudo desmoronando, apocalipse, tá crise, tô comprando. Você tá louco? Às vezes é a coisa certa, né? Se você for ver, quem vendeu as ações na queda, vendeu para alguém, né? Alguém comprou, né? Comprou, exatamente. Quem é que estava certo? Quem comprou ou quem vendeu? É. Então, Uma coisa que eu até lamento um pouco é que até dezembro, mais ou menos janeiro, muita gente, eu acredito que Rafael também deve ter sentido isso, muita gente vinha perguntar, vinha falar da bolsa e tal. Hoje, o último mês aí, eu acho que quase ninguém vem me perguntar nada de bolsa. Assim, é meio triste, né? Mas eu até reitero o que a Alexandre falou no último curso que eu dei. Eu comentei isso, os meninos que estiverem aqui vão dizer que é verdade. Eu nunca, até agora, abril, março, eu nunca disse assim, entrem na bolsa com tudo, né? Nunca falei isso. Eu disse, ó, eu sempre entrei com cuidado, tá, as coisas estão subindo forte, mas nesse último, depois de 6 circuit breaks que a gente passou, eu falei, rapaz, eu não vou mentir não, nesse tempo aí pode entrar com vontade. rapaz, eu vou cometer uma blasfêmia aqui, viu, Alexandre e Gustavo, mas essa semana eu torci para um circuit breakzinho, sabia? Entrou uma grana aí na minha conta. Pessoal, para quem não sabe, circuit break é uma queda tão brusca na bolsa de valores que a bolsa trava as negociações, tá? Quando a bolsa cai mais que 10% em um momento, puf, ela trava as negociações justamente para ninguém sair vendendo mais, para tentar o pânico dar uma acalmada, entendeu? Então, essa semana entrou uma grana aí para mim, e aí o que é que eu pensei? Rapaz, um circuit break agora eu ia fazer uma festa boa. Então, assim, a gente tem que entender isso, cara, que enquanto alguém chora, alguém vai vender lenço, entendeu? E assim, tudo parte do princípio, reserva de emergência. Tudo voltando para a aula do Gustavo aí. Quem tem reserva, galera, a empresa que tiver caixa vai sobreviver, seja pequena, seja média, seja grande. Grandes empresas sem caixa vão quebrar e pequenas empresas com caixa vão permanecer. E a pessoa física, é a mesma coisa. Colegas que ganhavam muita grana, sem consultório agora, sem renda, estão passando sufoco. Por quê? Falta da reserva de emergência. Ela pode ser em qualquer local, contanto que ela exista. E não tenho medo de investir em ações, porque realmente, como o Alexandre bem disse, daqui a 5, 10 anos, há uma probabilidade muito grande, eu não posso afirmar isso, mas é uma probabilidade muito grande de não se arrepender. De um grande ganho substancial no patrimônio. Meninas, aproveitando esse gancho de ações, teve uma pergunta aqui no chat, assim, para comparativo entre fundo de ações e as ações propriamente ditas, né? O pessoal coloca aqui, não queria se preocupar muito com imposto de renda, em investigar a empresa, em ver balanço, essas coisas. Ela perde muito se ela optar por um fundo de ação, ao invés de colocar ações específicas, ou ela vai estar aproveitando esse momento que vocês estão discutindo agora, de chance, talvez, na bolsa, para quem já tem a reserva de emergência? Responda aí, Gustavo. Para quem não quer se preocupar, não sabe ver, não sabe, não tá nem aí. É aquela pessoa que eu costumo falar. Eu quero ganhar meu dinheiro, quero investir. Eu quero dar para alguém e alguém invista meu dinheiro. É o caminho para o fundo de investimento em ações, por exemplo, se ela quiser botar o dinheiro em ações. Não vejo nenhum problema nisso, não vejo nenhuma desvantagem. É um estilo de produto que determinada pessoa tem o estilo de gostar. Em relação ao perder muito, você perde talvez porque você paga o valor, né? Se alguém está administrando seu dinheiro, você paga por essa taxa de administração, você paga uma taxa às vezes de performance que geralmente os fundos de ações têm, mas nada também quer dizer que se você colocar em um fundo de ação, ele pode valorizar 50%, mesmo você pagando essas taxas, e eu que estou comprando direto em ações, está valorizando 20%. Então, assim, não existe muito essa diferença entre ter certeza se vai perder ou se vai ganhar. Gustavo, tem um detalhe aí. Tem um detalhe interessante, né? Que quando você paga a taxa, quando o fundo sobe, melhora, você paga a taxa de performance. Isso. Mas quando ele cai, você não recebe de volta essa taxa já paga para o administrador. Entendeu? Então, essa observação é extremamente... Já viram que Alexandre não gosta de fundo de investimento. Eu também não gosto. É interessante. Até porque o fundo de investimento ele acaba sendo um pouco contra o que a gente meio que dá uma
pregada, que é tomar conta do nosso dinheiro, né? Se você coloca o dinheiro no fundo de investimento, você está delegando para alguém, que é o gestor, tomar conta do seu dinheiro. A única certeza que eu posso te dar é o seguinte: se você pega um fundo de investimento que coloca, sei lá, 30% em Vale, 40% Itaú e o restante Petrobras, você pegar seu dinheiro e colocar 30% em Vale, 40% Itaú e o restante Petrobras, vai ser melhor do que o fundo de investimento. Então, se você seguir à risca o que ele faz, é melhor fazer sozinho. Agora, se você não tem paciência ou acha que o gestor vai ser melhor, a rentabilidade da carteira do gestor vai ser melhor que a sua, não vejo problema em colocar. Ó, vou dar só um pitaco aí, sendo bem prático, certo? Veja, fundo de ações, galera, na minha opinião, é uma porta de entrada para o mundo das ações, para a maioria, certo? Quero investir em renda variável, que são as ações, mas tenho realmente um pouco de receio de me perder nesse início. Então, cara, eu vou delegar a um especialista, teoricamente, a um especialista em ações, eu vou pagar uma grana e ele vai ganhar em cima desse percentual de ganho aí. Então, ele tem todo o interesse em se dar bem. Então, ele vai fazer esse estudo, ele vai discutir com a equipe dele qual o melhor pool de ações que ele vai comprar. Isso é uma coisa interessante, então, de fazer inicialmente. Vai ter a mesma volatilidade, a mesma volatilidade das ações. Todos os fundos atrelados, ou melhor, todos os fundos de ações agora também caíram fortemente, né? Então, isso é um fato. Em relação às empresas em si, eu mesmo quero comprar. Que empresas vou comprar? Pessoal, existem as empresas que a gente chama de blue chips. Blue chips são as empresas grandes, né? As fichas azuis no poker ou nos jogos de cartas são as mais valiosas. São as empresas que têm a maior percentual de ações da bolsa, que compõem o índice. Cara, se você quer investir em banco, você procura o melhor banco. Você quer investir em mineração, invista na melhor mineradora. Você quer investir, por exemplo, na elétrica, procure boas elétricas. E empresas boas tendem a continuar boas. Em algum momento você vai aprender um pouco mais. Eu, por exemplo, não fico lendo balanço. O Alexandre gosta mais disso, né? Mas para ler balanço, qual foi? Saiu o balanço do Itaú, olhar qual é a dívida, eu não paro para ver muito isso. Eu sou mais prático. Eu vou nas empresas em que são líderes de mercado. Pense nas empresas líderes de mercado. Vá nelas, não tem muito erro, não. Mas acho que talvez quem é mais receoso, talvez entrar no delegar a um gestor isso, acho que é interessante sim, para perder o medo aí. E tem suas vantagens, né? O gestor, ele não vai ser que nem a gente, eu não vou ser que nem o gestor nunca. Por exemplo, o gestor participa de reunião das empresas, vê qual é o plano delas, tem esses detalhamentos aí do balanço aí na mão, na ponta da língua. Então, assim, é um preço que você paga pela eficiência da pessoa, né? Mas não se preocupem assim, eu tenho que saber balanço de empresa. Eu não tenho a menor ideia de balanço, eu não ligo muito para isso não. O Alexandre gosta mais de ler. Cara, eu vou tipo assim, você torceria pelo Barcelona? Torceria, pronto. A chance de você acertar é muito grande, entendeu? Real Madrid, minha carteira tem isso, Real Madrid, Barcelona, Juventus. Tem nem quem tá jogando lá, mas tô torcendo que é pro chip. Tem esses times aí, cara. É isso aí. Ó, eu vou dar um exemplo que eu até falei com o Rafael recentemente, né? Você tem uma empresa, não vou dizer o nome dela porque não vou fazer recomendação de compra aqui, mas uma empresa que tem, suponhamos, 10 bilhões de reais em caixa, uma empresa que tem lucros consistentes, o patrimônio da empresa cresce consistentemente, balanço após balanço. A Alexandre ama essa empresa, velho. Por que eu vou pensar que essa empresa vai quebrar? Qual o motivo de eu pensar que essa empresa vai quebrar? Caiu bem, certo? Então, se você tiver dinheiro sobrando, compre. Então, quando eu invisto numa empresa, eu penso dessa forma. Esses 10 bilhões que a empresa tem, de alguma forma, vão chegar até mim em algum momento. A possibilidade dessa empresa quebrar é muito baixa. Então, é um dado extremamente interessante. Então, tem uma pergunta aqui que eu estou vendo. Como está a carteira de vocês com essa queda na Bolsa? Prejuízo? Depende. Se você encara a empresa, se você entrou na empresa de uma forma especulativa, né, sem saber por que entrou exatamente, sem conhecer os balanços da empresa, então, é possível que você tenha um prejuízo grande. Mas, se você investiu nessa empresa sabendo os fundamentos dela, então, não tem por que você vender se você não estiver precisando do dinheiro. Não tem por que você vender. Se você tiver uma reserva de emergência significativa e se você confia na empresa, você deve manter e até pensar em ampliar a quantidade de ações dessa empresa. Rapidinho, Daniel. Tem 3 caras aqui falando de investimentos. Eu, o Alexandre e o Gustavo, né? 3 caras. Todos 3 são considerados, a gente chama isso de buy and hold, galera. Buy and hold é aquele sujeito que compra as ações,
para manter essas ações na carteira, ou seja, compra e mantém e segura ali de algum jeito, e quer acumular patrimônio nessas empresas enquanto elas forem boas. Então, a gente encara a queda como um evento favorável para compra, né? Não é um desespero de venda. Tem um colega que perguntou aqui, ó, o investidor iniciante querer comprar na baixa e vender na alta. Isso aí, meu parceiro, se todo mundo soubesse fazer isso, tá todo mundo rico, né? Não no foco no longo prazo. Ó, o investidor iniciante, ele comprar tem na que baixa, pensar... vender na alta é agora. Compra agora, pode comprar. É isso, compra agora, jovem, compra agora. Compra agora. Mas assim, Fácil de falar, né? o investidor iniciante, ele não tem que parar para, na minha opinião, né? Não sei o que os outros dois pensam, mas o investidor iniciante ele tem que parar para fazer o que a gente está dizendo. Ele tem que comprar ações de boas empresas, certo? Quando sobrar dinheiro na conta dele, ele compra essas ações de boas empresas frequentemente e de olho no longo prazo e encarar oscilações para baixo como normais no transcorrer do percurso e como situações promocionais para comprar e aumentar a posição dele naquelas empresas que ele pensa. O investidor iniciante não tem que pensar em vender ação, ele tem que pensar em comprar ação e acumular ação. O que mais? O investidor iniciante, sabe o que é que o investidor iniciante faz? Ele vende na alta, não, ele compra na alta e vende na baixa. É o que o investidor iniciante faz. Ele compra na euforia e vende no pânico. Depois ele diz que a bolsa é perigoso, tá, entendeu? Se começar a comprar agora, eu acho que já vai para o nível intermediário, já deixa de ser iniciante. Vai faltar só vender depois. A nossa colega aqui, Renata, fez uma pergunta que foi sobre, que Alexandre começou a responder, que foi sobre como está a carteira de vocês nesse período, prejuízo. Renata, veja, prejuízo, eu acho que não seria o termo correto. Assim, prejuízo, ele vai se materializar como se você pegar e vender, como os palestrantes falaram, entendeu? Na verdade, é uma oscilação para baixo. Imagina que toda queda é seguida de uma recuperação. Como disse, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está investindo. Eu vou passar para Gustavo e para Rafael, mas assim, eu acho que prejuízo não é um termo talvez muito interessante da gente usar. Essa pergunta é interessante por causa disso também, né? Mas veja, toda carteira, a oscilação dela vai variar bastante de acordo com os produtos que você tem nela. Por exemplo, se você é investidor conservador e só tiver renda fixa, pode ter a maior crise do mundo aí que, teoricamente, a sua carteira vai estar positiva, né? Então, assim, evitando o termo, né, lucro e prejuízo, pode ser que ela esteja positiva. Rafael, ano passado, ele teve um dos maiores rendimentos, eu acho que eu ouvi falar por aí. Foi mais de 60%, não foi, Rafa? 77%. 77%. Então, foi um rendimento absurdo assim na carteira, mas por quê? Porque ele tem uma considerável parte da carteira em renda variável. Ações, opções. Então, assim, o risco pode ser maior, mas o retorno é maior, né? Então, assim, hoje pode ser que esteja um pouco abaixo do que ele queria, mas o rendimento em níveis de temperatura e pressão, né, como a gente comentou outro dia, estando normais, a rentabilidade tende a ser alta. Então a gente tem muito o rendimento da carteira estando positivo ou negativo atrelado ao risco. A minha carteira, por exemplo, eu sou extremamente, assim, tenho minha parte mais arrojada, mas eu sou bem mais conservador do que até mesmo o Rafael. Não diria lucro, né, porque a gente não vende, mas a minha carteira ainda está positiva. Até minha sogra essa semana Cíntia estava dizendo que minha sogra estava preocupada por causa da crise, não sei o quê. Não, pode falar para ela que ainda está positivo. Então não sei até quando, né, vai ficar positivo, mas é uma coisa assim que é um pensamento meio despreocupante, né, que a gente tem em relação a isso, porque o nosso foco não é vender agora, né? Teoricamente eu não estou precisando desse dinheiro porque eu tenho a reserva de emergência. É como já foi citado, né? É como se meu patrimônio fosse uma padaria. Teoricamente, eu não estou me importando se minha padaria está cara, se ela está mais valorizada, mais barata. O que importa é que ela continue vendendo pão e me dando dinheiro recorrentemente. E é isso. Em relação à carteira, eu acho que é isso. No meu caso, se eu pegar meu patrimônio de dezembro para cá, tá um terço.
é um terço do patrimônio, certo? Mas todas as minhas ações estão lá, apenas murcharam, mas todas estão lá. Inclusive, estou comprando mais. Então, a ideia é que quando isso volte para o patamar anterior, meu patrimônio vai estar bem mais alto, porque a vaca que está magra vai estar gorda. Deixa eu até comentar uma coisa importante. Quando a gente sempre sugere investir por corretoras, né? Que é onde tem maior leque de possibilidades para você investir. CDBs com mais do que 100% de CDI, 101, 102 dando rentabilidade diária, né? A liquidez diária também, ações, tudo. Então a gente sempre recomenda investir por corretoras. Só que as corretoras, elas têm um estigma muito grande em mostrar seu patrimônio. Então, você sempre vai ver seu patrimônio em questão financeira. Você sempre vai ter essa ideia, essa associação de dizer assim, ó, meu patrimônio ontem era 1.000, hoje é 900, amanhã é 800, amanhã é 700. Então, assim, você sempre está vendo números, né? Ao invés de olhar a quantidade de papéis, como o Rafael acabou de falar. Por mais que ele esteja vendo números talvez menores em valor absoluto, talvez ele tenha em dezembro, sei lá, 1.000 ações da Vale, hoje ele tem 2.000 ações da Vale, mesmo o papel estando mais desvalorizado, mas o patrimônio dele em relação à quantidade de participação na empresa aumentou, dobrou, não sei. E da forma que a gente opera, sabe, não vou entrar em detalhe aqui, porque realmente não é o foco, mas Gustavo faz isso e Alexandre também faz, mas a forma que a gente opera, que é com opções, cara, minha renda mensal, a minha carteira fornece a mesma renda mensal hoje que fornecia quando estava lá no topo histórico em dezembro, entendeu? Eu tiro todos os meses uma renda recorrente da Bolsa exatamente igual, agora até mais, mesmo com meu patrimônio um terço, eu consigo tirar mensalmente uma renda dele, ele me gera um patrimônio, o patrimônio atualmente me gera uma renda mensal igual a que eu tinha quando a Bolsa estava lá em cima das alturas. Então, para mim não muda nada, cara. Estou só comprando mais barato e vamos nessa. Tem mais alguma pergunta aí, Daniel? Tem uma colega que perguntou aqui sobre as small caps e tal. Eu vi. Deixa eu ver aqui. Comecei a investir em novembro de 2019. Mau investimento em small caps e micos, pensando em retorno rápido. Nesse contexto, segurar, reduzir preço médio, assumir prejuízo. Aí puxa um pouco do que a gente estava falando sobre as blue chips, né? Você pode investir em small caps, você pode investir nos micos, né? Que a gente chama que são aquelas empresas talvez quase falidas, que a gente pensa que vai dar um turnaround, né? Vai dar a volta por cima. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Inclusive a gente faz, eu pelo menos, a Alexandre eu sei que faz também, Rafael não sei se, acho que Rafael gosta mais das blue chips mesmo. Mas não, ele tem uma que eu sei que ele tem. Isso, eu fiz uma fezinha nela. Tem uma fezinha também. Então, assim, todo mundo acaba tendo uma parte do patrimônio nos micozinhos, né, nos small caps, justamente para isso mesmo, para ter esse retorno maior, né, esse retorno rápido. Mas aí eu reconsidero um pouco cassino, né, porque você acaba fugindo um pouco das premissas de boas empresas, lucros recorrentes, lucros crescentes. Aí você deixa de ser mais voltado para os investimentos em si para longo prazo. Você passa a ser um pouco de cassino. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê errado. Então, o importante é que seja uma parcela pequena do seu patrimônio, né, para você fazer isso. Essa pergunta, assim, me soa muito Responde, por favor, porque ela perguntou, né? Segurar, reduzir, assumir prejuízo. Eu acho o seguinte, cara, se você, eu não sei quais são as empresas e tal, mas assim, se você acredita em algum momento que isso vai ter retorno, se a empresa vinha dando lucro, entendeu? Por que você comprou? Faça essa pergunta para você mesmo, entendeu? Se esse motivo ainda continua, se mantenha nelas. Mas assim, o que eu diria é o seguinte, esse pensamento é o pensamento típico do brasileiro, né? O retorno rápido. A gente sempre pensa, o retorno rápido. Então, o que é que aconteceu em 2019? Bombando aí pirâmide financeira, nego querendo ganhar 1% ao dia. Galera, 1% ao dia, em 3 anos você tem o PIB dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que não é do dia para a noite que as pessoas vão atingir independência financeira. Se fosse fácil, assim, nesse nível de rapidez, Mega Sena, Big Brother, é assim que você fica milionário, filho. Agora... Então, veja, tem que ter cuidado para a gente não virar torcedor de empresa. Né? Isso. Então, por exemplo, eu torço para o Flamengo, se o Flamengo estiver mal, eu vou continuar torcendo para o Flamengo.
Então, veja, se eu comprei uma empresa, qual foi o motivo que eu comprei essas ações dessas empresas? Foi para especular ou eu quero ser sócio dessa empresa e quero me manter sócio durante muito tempo? Então, tem que saber qual é o objetivo da compra dessas small caps. Tem small caps boas? Óbvio que tem. Provavelmente, a maioria não deve ser tão boa. Então, tem que ter esse cuidado. Olha, senão você vai ficar sempre a ação caindo, você comprando mais para reduzir o preço médio, ela cai mais, você compra mais, daqui a pouco o seu patrimônio desaparece. Realmente, exatamente. Com isso. Eu acredito que para responder a pergunta é o seguinte: se você está perguntando isso para a gente, eu acredito que reduzir preço médio não é uma alternativa. Porque se você gostasse das empresas, pelo menos você nem perguntar, já estava reduzindo o preço médio. Então a pergunta, eu vou resumir em segurar ou assumir prejuízo. Eu acredito assim, se o patrimônio foi um pouco irrelevante, eu deixaria. Aportaria, isso é o que eu faria, né? Aportaria em outras empresas agora, por exemplo, empresas que eu considere boa e que eu acho que estejam em bons preços, aportaria talvez para equilibrar ou então até aumentar um pouquinho nessas empresas que eu considero melhores, né? Mais seguras. Assumir prejuízo. Quanto mais você grande, né? Talvez seja já interessante. Quanto mais você pensa em curto prazo, você deixa de ser investidor para ser especulador, certo? Então, pensem sempre, o foco da ação é no longo prazo, comprar empresas boas no longo prazo. É óbvio que, eventualmente, a gente compra ali uma apostinha e tal, mas é um percentual do patrimônio que eu aceito perder. Esse realmente eu posso perder. Mas surgiu, assim, cara, Gustavo talvez tenha passado por isso, Alexandre me fez um elogio um dia desse no privado, assim, que eu tenho um print daquela coisa que você falou, Alexandre, em relação a quantas pessoas em Aracaju investem em renda variável e opções e passaram com a gente, né? Eu tenho um print daquele dia que você fez esse elogio para mim e para as pessoas que eu divido, né? Que é o Lauro e o Bruno. Cara, é impressionante como eu tive muito receio. O Gustavo também deve ter passado por isso, que também dá aula e curso e tal. Que assim, ano passado eu tinha muito receio de divulgação do meu trabalho, porque todo mundo entendia de ações. Ninguém estudava, ninguém fazia nada. Todo mundo tinha um canal de ações. Todo mundo era me poupe, me economize, me jogue, me ganhe, não sei o quê. Todo mundo era analista. Essa vai crescer, essa é boa, essa é ótima. Tem canais, por exemplo, Casa de Análise. Vou citar uma delas, por exemplo, Empíricos, por exemplo. Cara, os caras são agressivos, assim. Se você não entrar agora, você vai perder o seu... Cara, você fica até, meu Deus, né? Eu sou um otário se eu não entrar. Assim, você fica nessa paranoia e aí começa a comprar esse tipo de situação como uma verdade. E a gente gosta do dinheiro fácil, cara. Como eu disse, a pirâmide financeira, o empréstimo não sei da onde. São coisas que vira e mexe aparecem aí. Não sei o que lá do Bitcoin, não sei como. Cara, foque no simples. Faça sua reserva de emergência, compre boas empresas, não me sinta seguro, invista no fundo de ações. Mas, cara, não tem caminho fácil, não tem caminho curto, tá? Não é difícil, mas o longo caminho é longo. Eu acho que essa fala de Rafael é bem importante. Você não é um especulador, você é um investidor. E isso acaba entrando muito na ideia da aula de Gustavo. Assim, você tem que ter uma reserva de emergência. Você pega uma parte do seu dinheiro, você aplica em renda variável, pensando em ter uma lucratividade. Mas se esse dinheiro realmente está lhe fazendo tanta falta, assim, se isso vai lhe deixar tanto nessa angústia que você vê como prejuízo, essa oscilação, é porque você não fez sua reserva de emergência adequadamente. Ou às vezes, sabe, Daniel? Às vezes, sabe, cara, na verdade, às vezes o cara não tem simplesmente perfil mesmo, cara. Faltou ele talvez conversar com um cara mais próximo. Cara, senta com o Alexandre, ou com o Gustavo, ou comigo, ou sei lá. Tenta discutir. Normalmente a ansiedade vem do desconhecimento, entendeu? Normalmente vem do desconhecimento. Então a gente precisa simplesmente ter paciência com o investimento, conversar com alguém que você não sinta que está querendo lhe passar a perna ali em algum momento. Talvez isso te passe mais segurança. Mas mesmo assim, tem gente, cara, que não se sente confortável em ver algo que era 100 mil agora virar 50. Então, cara, de fato, esse cara não... Como é a frase, Rafa, que você usa? Se você está desconfortável, ou o patrimônio não condiz com o que você aguenta, ou está alavancado, não lembro como é que você fala. Se você está desconfortável, ou você errou no seu investimento ou no tamanho do lote. Isso. Certo? Ou errou no investimento, porque não é adequado, ou errou no tamanho, que é a proporção. Ou errou no tamanho, entendeu? Eu quero ter ações, mas eu não quero ter tanta. Então, se você está desconfortável, é porque você errou no tamanho do lote, entendeu? Então, o erro não está na ação, o erro está em você.
Tem mais pergunta? Tem mais... Investe em renda variável no exterior, alguém perguntou aí. Eu já tive bem breve o período. Na verdade, eu fiquei numa tara de comprar ação da XP, comprei, vendi, e aí comecei essa onda toda. Rapaz, vou me preocupar com o exterior não, porque aqui tá bom demais. Mas eu ainda tenho umas taras de Coca-Cola, Google, essas Amazon. coisas assim, eu tenho vontade de ter um dia. Veja, assim, Diogo. Ter para sempre. Diogo, então, eu não tenho ações fora do país, tá? O que a gente faz na Bolsa Americana é operar a tal das opções, que é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais me especializo em estudar, tá? E lá eu posso operar as opções sem ter as ações. Então, minha renda lá fora. Laurence foi quem me ensinou isso, Laurence é uma dinamicista. Laurence mandou um dinheiro para lá para fazer esse tipo de coisa, é um dinheiro que ele não vai trazer de volta, é um dinheiro que ele deixou lá uma quantidade pequena para gastar quando estiver viajando para lá, alguma coisa assim. E ele multiplica esse dinheiro fazendo essas operações. É o que a gente faz, é o que eu mais gosto de fazer, assim, é o que me dá essa renda recorrente, independente do tamanho do patrimônio. Mas aí é uma outra conversa mais longa e foge do tema. Tem mais alguma coisa aí? A galera participou bastante, hein? É legal que já vai para 9h30 aqui, a gente tá... O pessoal a gente ainda tá indo. É um tema que todo mundo gosta, né? Falar... Engraçado que antigamente a noia era ninguém fala de dinheiro com ninguém, né? Não pode perguntar nada. Hoje em dia tem mudado bastante isso, né? A ideia é falar de dinheiro, é poder ter essa liberdade mesmo. E o que é muito bom, né? Acaba dando essa liberdade de poder aprender bastante coisa com a gente, com os outros, né? Entre amigos, até com pessoas que a gente conhece que tem essa, como o Rafa disse, essa confiança a mais por ser pessoas próximas, comuns, né? Não é gerente de banco que tem interesse por trás, não é, às vezes, pessoas que vendem pirâmide, né? Então... Até eu acho assim, sabe, Gustavo? Até a linguagem, cara, é diferente, é mais entendeu? fácil, é verdade. Então, a linguagem de você passar para o cara de uma forma mais coloquial, dizer, não, cara, faz assim, assim, desse jeito, o atalho é esse, entendeu? Então, eu sou um cara extremamente prático, assim, as minhas aulas, os cursos que eu dou, as conversas que eu tenho com o Gustavo sempre, cara, é uma conversa muito coloquial, é simplificar. Eu não preciso tornar o que já é temeroso, assim, as pessoas têm medo, algo no português rebuscado, isso não existe. Eu acho que a gente tem que simplificar. Minha carteira é uma carteira extremamente simples, é uma carteira composta em CDBs para renda fixa, tanto a reserva de emergência quanto um percentual renda fixa que eu tenho. E o resto, meu velho, ações de blue chips. Acabou. E essas ações da blue chips eu opero as opções. Essa é a minha carteira. Não tenho previdência também para já abater de imposto de renda, aquelas coisas de PGBL e tal. Mas é isso. Minha carteira é extremamente diversificada nas ações, mas de ativo é isso aí, cara. CDB e ação. Acho que para finalizar essa pergunta aqui, ó. Para começar minha reserva de emergência, eu precisaria de qual valor mínimo e como posso investir? Então, como foi visto na aula, né? Pelo menos aí uns 3 meses, aí depende de cada um. Eu tenho uma reserva de emergência para 1 ano. Eu gosto de segurança, tranquilidade na minha vida, mas depende de cada um. Uma pessoa me perguntou, um amigo meu, 3 anos, 3 meses. 3 meses. Que 3 anos, tá maluco? Um amigo meu me perguntou assim, ó, eu não tenho reserva de emergência ainda. Você acha melhor, mas eu estou com o dinheiro guardado. Você acha melhor deixar ele destinado para reserva ou deixar ele destinado para uma parte, né? Comprar ações? Faço logo minha reserva toda ou posso já começar a investir? Então essa é uma dúvida que eu acho assim é muito boa para esse momento. Veja, depende muito de cada um. Se você está numa situação mais confortável, eu acredito que você construir a sua reserva de emergência em paralelo a começar a investir, talvez em renda fixa, ações, é uma boa opção, porque a oportunidade, talvez daqui a uns meses, eu não sei, talvez passe, né? Talvez você não consiga, talvez caia mais, não sei. Mas eu acho que vale a pena se você está confortável, se você está relativamente tranquilo com sua parte financeira, eu acho que vale a pena destinar seu salário, né, seu dinheiro, uma parte para reserva de emergência, uma parte para investimento. Então, começar a investir. Se você está desconfortável, vive com medo de adoecer, medo de pegar o Covid, medo de, sei lá, sair do emprego, rapaz, foque tudo em reserva de emergência. E como você vai fazer, como posso investir? Aí a gente, né, tem a preferência de investir pelas corretoras, todo mundo sabe, né, que a gente investe mais pela XP, a gente tem contato direto com o pessoal lá da XP, são assessores, né, de investimento, então os caras estão lá justamente para isso, é para te ajudar a diferenciar capital,
reserva de emergência, onde alocar cada coisa. Então, assim, tá muito aí, né? Tá muito fácil para começar. Eu acho que a vontade é o que é o mais difícil de ter. Minha resposta para isso é o seguinte: se você é pai de família, sua mulher está grávida e você trabalha com RPA, meu filho, já a resposta já sabe, né? Reserva de emergência. Agora, se você tem 40 anos, mora com seus pais, entendeu? E você é seletista, enfim, não tem conta nenhuma para pagar, se você não começar a investir em ações, você está sendo burro, entendeu? Tem uma pergunta aqui que eu acho que ficou sem resposta. O que vocês acham de investir em ETF com esse perfil? Eu acho bastante interessante você se expor um pouco em bolsa americana, que é uma bolsa teoricamente de um país muito mais estável do que o nosso. Então, você pode comprar eventualmente ETF de Amazon, de alguma coisa relacionada à bolsa americana, índice americano. Eu acho que é bastante interessante você diversificar nesse ponto, botar uma percentagem X dos seus investimentos em bolsa americana. Alexandre, explique aí para a galera o que é ETF, que talvez a galera não saiba. ETF, na verdade, são bonds americanos, né? Como se você comprasse ações americanas sem ter, ou de um índice, sem ter capital lá nos Estados Unidos. Então, você pode comprar através da XP, por exemplo, você pode comprar ações da Amazon, por exemplo, da Apple, se não me engano, de índice de SP500, e você vai se basear, na verdade, o seu crescimento não é em dólar, né? O seu crescimento é em percentagem de que essa ação subiu. Então, eu acho bastante interessante esse tipo de diversificação. A gente vive num país muito instável e você poder investir uma percentagem do seu investimento num país mais estável, eu acho que é muito interessante. Para ficar bem simples, é o seguinte, os ETFs são fundos, né? Por exemplo, o Ibovespa é um fundo, eu posso investir no fundo, eu posso investir no pool de ações, entendeu? Que é o índice. Então, em vez de comprar uma ação inteira, eu compro um índice, um pool de ações. ETFs, basicamente, é um conjunto de ações. Mas exatamente o que o Alexandre falou. Não precisa investir na Amazon em si. Eu posso investir no fundo que a Amazon está dentro, mas é um pool de ações para investimento. Cara, eu não invisto em ETF, mas muita gente que entende pra caramba investe. Eu não invisto porque, na verdade, eu faço uma modalidade muito diferente de investimento, acho que foi o Diogo que perguntou, que é justamente essa questão de vender opções em cima das blue chips que eu tenho. Então, isso me limita muito a tentar abrir meu leque para outras coisas, porque meu game está dando muito certo. Bem, eu acho que já encerramos as perguntas. Eu acho que a gente pode encerrar aqui para que vou passar para os palestrantes que quiserem fazer algum comentário final sobre a apresentação, começando por Gustavo. Se quiser dar um último recado, Gustavo. Eu acho que meu recado, o que eu mais quero que todo mundo aqui saia, é com o recado que eu dei na aula, né? Pensem sempre nas 3 possibilidades. Pensem sempre que busquem que tudo pode dar certo, tudo pode melhorar na vida, mas entendam que a vida em si, né, todas as quesitos da vida, ela pode simplesmente não mudar em nada ou pode ficar ruim. E se ficar ruim, não gaste esforço com preocupação, com qualquer outra coisa. Simplesmente considere que tem essa possibilidade e fique preparado para ela. Agradecer a vocês pela oportunidade, né, pelo convite, foi massa demais. É sempre bom, né? A gente pensa que está cansado e tudo que vai chegar, poxa, não sei se vou ficar legal, mas é uma delícia ficar falando essas coisas, a gente vai até altas horas aí. Então, agradecer, eu acredito que Rafael também vai falar a mesma coisa, a gente está super disponível para quando quiser falar sobre a ação, investimento, a gente gosta bastante. E parabenizar vocês pela iniciativa do primeiro webinar ser sobre esse tema. Cara, assim, cara, então muito colega da época que eu era residente aí, vocês dois, né, Érica e Daniel, também lembro lá da época da faculdade. Cara, meu recado final é o seguinte: não deixem para investir amanhã não, comecem o quanto antes, porque pensem que o único meu arrependimento que eu tenho em relação a investimentos é não ter começado antes, certo? Eu comecei aos 35 anos, e se eu tivesse começado antes, teria sido melhor. Mas tem colegas meus que começaram aos 40, aos 50, isso não importa. É simplesmente a gente aprender o que vai fazer com o fruto do nosso trabalho. Onde é que eu vou colocar esse dinheiro? Vou aprender uma forma de fazer isso. E é muito simples, é bem simples.
Como eu disse, existem custos bem factíveis aí, aqui em Aracaju, enfim. E se eu faço, se o Alexandre faz, se o Gustavo faz, e outros tantos médicos também fazem, todos aqui podem fazer, tá? É bem simples. Então, não esperem, eu acho que agora não é o momento. O momento é agora. O Brasil sempre vai ter um presidente mais complexo, sempre vai estar envolvido em alguma coisa de corrupção, o judiciário sempre vai ter algum problema, o lado externo sempre vai ter crise, sempre vai ter atentado, sempre vai... Cara, um dia desse o americano jogou um míssil no iraniano lá e quase... Assim, toda hora vai ter, uma plataforma vai dar problema, uma barragem vai romper. Então, assim, a gente não pode... isso vai acontecer, né? Só para finalizar minha parte. As crises vão acontecer, várias, eu quero estar vivo para ver várias outras dessas. Sinal de que eu estou vivo e no mercado, isso é importante. Mas elas vão acabar, isso é fato. Como é que você vai estar depois que acabar? Do mesmo jeito? Ou você surfou a onda e aproveitou? Então, o meu recado é esse. E se precisarem da gente, é fácil achar, Aracaju é pequeno, tá todo mundo escondido aí, mas a gente se acha fácil. Mas interessante que eu acho é o seguinte, você falou, deveria ter começado antes, sei lá o quê, mas volto a dizer, quem começar agora vai começar provavelmente numa situação muito melhor do que a gente começou há 5 anos, 6 anos, 7 anos atrás. Entendeu? Com a possibilidade de ganho muito maior do que quando você começou há 5, 6, 7 anos atrás. Exatamente. Então, na minha opinião, esse é um momento talvez de ouro. Eu acho que essa mensagem eu queria deixar aqui. É claro que não é para entrar atabalhoadamente, né? É para pesquisar boas empresas e comprar com perfil de longo prazo. A chance de ganho, na minha opinião, é muito, muito grande. Eu acho que essa frase fora aí... da bolsa e entrasse agora, eu ia estar muito feliz. Eu vou falar, eu vou só ratificar o que o Alexandre está dizendo. Eu acho que qualquer hora é hora, mas essa hora de agora tá top demais. Né? Perfeito, colegas. Eu acho que foi muito produtivo. Eu particularmente adorei a reunião, gostei muito. Agradeço também a Alexandre com a participação também. Vou falar só uma coisa em relação ao Alexandre. Claro. Quando eu tenho dúvida se uma ação presta, eu ligo para Alexandre, cara. Esse cara sabe tudo de empresa, meu irmão. Alexandre sabe mesmo. Bem, eu vou agradecer mais uma vez a Gustavo, agradecer a Rafael por terem compartilhado esse conhecimento com a gente, agradecer a Alexandre também, a todos que participaram até agora, e dizer que a gente precisa realmente ter essas discussões que são, nós como médicos, às vezes esquecemos dessa parte importante de nossa vida, que é a parte econômica, a parte financeira, para que nós possamos realmente usufruir de tudo aquilo que nós investimos. Só uma última coisa, prometo, juro. Claro, por favor. Por favor, fica à vontade. A gente é moldado para trabalhar igual cavalo. Verdade. De manhã, o médico, quando tem um intervalo de, sei lá, 6 horas, o que é que ele faz? Bota um plantão ali dentro. Senão ainda pergunta, que folga é essa? Não. Cara, atualmente, várias tardes eu já tenho livre. Eu tenho várias tardes livres, certo? Quando eu comecei a fazer isso, o que eu levei nome de vagabundo, irresponsável, deve estar mal na profissão. Várias coisas que a gente rotula o outro como fracassado, quando o cara simplesmente... Eu percebi que eu podia viver com 50% do que eu ganhava. E ainda consegui investir. Para que eu vou ganhar o que eu estava ganhando? Trabalhando igual maluco? Não preciso disso, né? Então, a grande riqueza, galera, tá em ter liberdade, de você conseguir trabalhar onde você quer, fazendo o que você gosta da melhor maneira possível. E tempo de Gustavo tá com a filha dele aí, vocês estarem com as famílias de vocês, enfim, e tá viajando, fazendo o que gosta. E só quem é rico é quem tem tempo e liberdade. E o dinheiro só serve para patrocinar essas duas coisas. Não é o fim, é só o meio. Então, foquem nisso. Então, peguem seu patrocinador, cuidem bem dele, para ele continuar patrocinando vocês aí por resto da vida. É simplesmente isso. Perfeito. Foi excelente essas últimas palavras. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado àqueles que assistiram e uma boa noite a todos. Boa noite, valeu. Boa noite, tchau.